5 passos para você poder divulgar tudo gastando quase nada. Vai ser um vídeo direto e reto, então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você precisa entender? São 5 coisas. Qual que é a primeira, Gustavão? Encontrar o seu público. E por que é tão importante a gente encontrar o nosso público? Porque a partir do momento que a gente sabe que é o nosso público, a gente sabe o que falar para eles. Pensa como uma gasolina. A gasolina a gente precisa para ir até o nosso trajeto. Se a gente usar a gasolina da forma errada, a gente vai gastar mais combustível. Agora, se a gente saber o caminho exato que a gente está encontrando, a gente vai gastar menos gasolina e vai ter mais resultado. Exatamente. Quando a gente não sabe esses 5 passos, a gente tá basicamente perdido. Porque assim, muita gente chega pra gente e fala assim, pô, mas eu queria divulgar as coisas na internet e eu até comecei, só que eu tô gastando muito dinheiro pra isso. Parece que eu tô rasgando dinheiro. Esse negócio de divulgação parece que não funciona, principalmente pela internet. A divulgação, a propaganda, ela é a alma do negócio. Só que a maior parte das pessoas gastam rios de dinheiro com divulgação, não porque hoje na internet isso é uma coisa muito cara pra se fazer, mas porque elas não sabem como fazer isso da maneira correta. Então, como o Gustavo falou, você vai ficar ali, ó, gastando combustível, indo pra lá e pra cá e não vai ter resultado, porque ao invés de você ir direto no ponto, você vai ter que passar por um monte de coisa até descobrir a coisa certa a se fazer. Então, pra divulgar tudo gastando quase nada, a gente começa pela primeira coisa, entendendo qual é o nosso público. E o seu público são as pessoas. Por exemplo, a gente poderia, sei lá, imagina que a gente vai vender roupinha pra bebê. Quem seriam as pessoas indicadas pra comprar roupinha pra bebê da gente? Mães, pais, avós. A galera do futebol? Sim ou não? Aí não dá. Não dá, né? Não dá, não tem como. Por que você acha que a galera do futebol não daria certo? Primeiro, porque o nicho é totalmente diferente. Segundo, que é a galera que talvez vai estar procurando mais divertimento, vai estar procurando talvez um lazer no final de semana, ou então simplesmente sair para se divertir com os amigos, não vai estar pensando no que tem em casa. Exatamente. Então, quando a gente sabe com quem a gente quer se comunicar, quem vai comprar o nosso produto, a gente começa a entender já a segunda etapa. E qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é justamente saber onde elas estão. Exato. E se a gente vai falar, por exemplo, com os caras do futebol, na internet hoje, onde esses caras estariam? Eles estariam justamente hoje, talvez, jogando joguinhos no celular, eles estariam, talvez, vendo memes de futebol. Outra coisa também, os boleiros da vida, eles assistem muito YouTube. Perfeito. Porque eles vão ver os melhores lances e tudo mais. Então, quando a gente sabe com quem a gente quer se comunicar, a gente sabe qual é a mídia mais correta. Por exemplo, se a gente estivesse falando com adolescentes, com jovens, o melhor lugar seria o quê? O Instagram, TikTok, YouTube. Eu apostaria mais hoje no TikTok, se eu quisesse falar só com a galera teen, só com a juventude. Então, a primeira coisa, a gente entende o público, quem são as pessoas, e entendendo essas pessoas, a gente vai saber exatamente onde essas pessoas estão. Exatamente. Se a gente pega os próprios músicos hoje, eles conseguem estar no TikTok, fazer as suas dancinhas, viralizar e, consequentemente, levar público para outras plataformas que eles não estavam imaginando. Exato. E antes da gente falar a próxima coisa, tem o quê? Tem uma dica bônus. Quem é que não gosta de bônus? Eu quero. Sei qual é. O bônus é como se fosse, agora voltou a moda do tazo dentro dos chips. Caraca, essa daí é Você abre os chips ali e tem o tazinho ali. Tem gente que não monta de tazinho, né? A gente vai te dar um verdadeiro tazo nesse vídeo, você que acompanhou essa época. Muita gente quer saber como monetizar através da internet, como ganhar dinheiro e tudo mais. É por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo, para que você entenda como divulgar. Só que divulgar não é a única coisa que você tem que saber. Então o que a gente fez? A gente gravou um vídeo ensinando os 2 passos simples, 2 coisas simples para você fazer seus primeiros R$1.000 na internet na primeira semana. Ah, Thiago, mas isso é fórmula mágica? Não, só funciona para aqueles que aplicam. Se você não aplicar, não vai funcionar para você. São etapas simples, mas eu não posso garantir que você vai conseguir, porque eu não posso garantir que você vai assistir primeiramente o vídeo, eu não posso garantir que você vai executar esse passo a passo até o final. Aqueles que executaram, a grande maioria, conseguiram ter resultado. E a gente gravou esse vídeo, como esse vídeo que a gente gravou pra você e você tá assistindo agora, a gente gravou um outro vídeo, então é só você clicar na descrição pra assistir o vídeo. Mas como eu falei, precisa assistir e precisa aplicar. Se fizer, o resultado vem. Os títulos magnéticos seriam a terceira coisa. E o que seriam os títulos magnéticos, Thiago? Bom, agora que a gente sabe quem a gente quer atingir, onde essas pessoas estão, a gente precisa escrever da maneira correta para chamar a atenção dessas pessoas, certo? Por exemplo, o que seria um título magnético para uma mãe dentro de casa, por exemplo? A gente não está falando agora de internet, só um exemplo. Imagina que você está lá em casa e você é uma mãe. Se você falar assim, o seu filho saiu para a rua. Para a mãe, isso é uma frase magnética ou não é? Meu filho saiu para a rua, meu Deus do céu, vou atrás, meu Deus, o que está acontecendo? O que a gente pode escrever
sabendo que as pessoas vão se interessar imediatamente pelo que a gente tem pra dizer. Se a gente for falar sobre futebol, o título que a gente vai usar vai ser um. Se a gente vai falar sobre mães, se a gente vai falar sobre entretenimento, sobre comida, sobre lazer, se a gente vai falar, por exemplo, sobre viagem, qual seria a viagem inesquecível? Qual seria a viagem dos sonhos que a gente vai falar sobre isso? E quem se interessa por viagem vai falar, nossa, esse é o lugar que eu gostaria de ir. O título magnético tá muito baseado nisso, em você escrever exatamente aquilo que a outra pessoa gostaria de ouvir, despertando uma curiosidade nela, pode despertar algum tipo de medo nela, mas de alguma maneira essa pessoa tem que ficar intrigada com uma vontade louca de clicar para poder saber sobre isso. Esse é o título magnético. E isso que você falou, Thiago, entra muito na quarta dica. Que a quarta dica são as fotos magnéticas. Exato. E o que são as fotos magnéticas? Bom, quando a gente começa a estudar sobre o cérebro humano, o cérebro, ele capta 11 milhões de bits de informações por segundo, de informação por segundo. Isso quer dizer o quê? Desses 11 milhões de bits de informação, 10 milhões são só para processar o que o nosso olho vê. O olho é o sentido, a nossa visão é o sentido mais poderoso. 1/3 da energia do cérebro é dedicada para processar só o que os nossos olhos veem. E tá aí a importância das imagens magnéticas. Boa parte das decisões que a gente toma é baseado no que a gente vê. O que a gente ouve, o que a gente toca é importante? É. Mas a nossa visão é como se fosse o checkmate. É como se fosse assinaturas dizendo assim, pode fazer. E acrescentando isso que você falou, hoje na era social, a gente só fica rolando as coisinhas e a gente não para. Sim. E eu tenho um desafio até para as pessoas para elas contarem quantos segundos elas ficam em cada foto dentro do Instagram. Nossa, isso aí que você falou é muito poderoso. É verdade. Começa a olhar no teu Instagram, né, e faz um teste simples, né? Abre ali e começa a rolar e vê exatamente... Faz esse teste e vê quanto tempo você deposita, você dedica para fotos que você não vai olhar. Tipo, a pessoa tá rolando ali. Quanto tempo você demora com as fotos que você não quer ver? Exatamente. E as fotos magnéticas é justamente isso. Você fazer com que a pessoa pare na sua publicação. Porque se a gente fica rolando o tempo inteiro, como que a gente vai criar uma imagem que vai fazer com que prenda a atenção das pessoas? Exato. Então, quais são imagens que prendem a atenção das pessoas? A gente vai te dar algumas dicas. Primeira coisa, fotos de pessoas sorrindo normalmente atraem mais cliques. E a segunda coisa são as cores vivas. O que são as cores vivas? São aquelas cores que chamam a atenção das pessoas. Então, se você pega um amarelo vibrante, um rosa, só que é interessante você pegar a junção dessas cores que elas fiquem harmônicas. É diferente você Senão pegar vira a cores... festa do brega, né? Exatamente, vai virar brega. Então, você precisa entender quais são as cores que você está usando. E se você der um Google e pesquisar como sincronizar as cores, você vai ver quais são as cores que você pode usar em determinada imagem e como fazer com que elas fiquem chamativas e atrativas. Show de bola. E essas imagens podem estar onde? Você pode usar uma roupa que tem essa cor, o fundo pode ser uma parede amarela, pode ser uma flor, uma planta, alguma coisa que harmonize com outra cor. Então, quando a gente tem cores vibrantes, chamativas, automaticamente o nosso olho já prende atenção, porque boa parte das publicações não tem essas cores. Quando tem, ele fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui, eu preciso parar pra ver. Exatamente. E aí isso linka justamente com o último ponto que Eita, é o quinto. nós. São os assuntos magnéticos. Exatamente. Quais são os assuntos magnéticos? E os assuntos magnéticos são justamente o ponto em comum que você tem com a sua audiência. Então, qual é a dor que o seu público tem que você consegue resolver esse problema? E quando você começa a resolver esse problema, em cima dessas 4 coisas que a gente falou, e a partir disso, você vai conseguir prender a atenção das pessoas e você vai ter o bem mais valioso delas, que é justamente a atenção. A partir do momento que você tem a atenção delas, você consegue mostrar para elas o que você tem a dizer. E falando um pouco mais sobre a questão dos assuntos magnéticos, o que são os assuntos magnéticos? Pensa, se você conhece o seu público, você sabe quem são. Como a gente falou, são pessoas que gostam de esportes, são pessoas que gostam de carro. Você vai falar sobre aquilo que você tem certeza que esse público vai se interessar por isso. É o assunto. E qual é o assunto que essas pessoas gostariam de ouvir falar sobre isso? Por exemplo, você vai falar sobre o WhatsApp, você vai falar sobre mãe, você vai falar sobre bola de basquete ou você vai falar sobre bola de futebol? O que é um assunto mais interessante, bola de futebol ou bola de basquete? Eu falaria sobre bola de futebol, porque em tese chama mais atenção, é um ponto em comum com mais pessoas do que bola de basquete, é ou não é? Exatamente, mas se a gente fosse, por exemplo, falar isso nos Estados Unidos, inverteria. Já seria bola de basquete. Seria bola de basquete. Então, quando você entende essas 5 Já coisas... começa pelo público lá em cima, né? Exatamente. Então, quando você linka as 5 coisas,
simplesmente fica fácil fazer isso. Com certeza, fica muito mais fácil. Então, por que a gente consegue agora divulgar tudo gastando quase nada? Simplesmente porque você deixa de gastar energia, e quando o assunto são anúncios e tráfego, a nossa energia é o nosso dinheiro. Quando você sabe exatamente onde essa pessoa tá, como encontrar ela, quem é essa pessoa, qual é o assunto que eu deveria falar com essa pessoa, qual é a imagem que vai chamar a atenção dela. Quando a gente sabe todas essas coisas, a gente começa a economizar, porque a gente sabe como bater no coração. E quando a gente bate lá, não tem como. As pessoas são atraídas pelo que a gente tem pra dizer. Então, se você quiser pegar o nosso tazo, é só clicar aqui no link da descrição. É isso aí, bora ganhar dinheiro.